vai. Esse é abertura, vamos lá. Vamos lá, vou ensinar, ó. Primeiro a mão aqui, ó. Não, é igual moto, cara. Nem moto, não vai. Aqui. Aí a primeira quebradinha você dá pra cá e você abre a mão. Depois você dá Aí você toma o quadriculado, assim. Primeiro assim, vou ensinar a técnica do dedo do vento. Você encaixa o quadril. Encaixa o quadril. Você joga o quadril pra trás. Encaixa. Deixa eu ver. Não tá vendo? E esse é o quadril da foto. Você fala pra me soltar, como você vai se ferrar, né? Entendeu? Então eu vou no sapatinho. Você tá acostumado, já fica de quatro. Aí você fica com Aí você faz assim, pra lá primeiro, é a dança do urubu. Aí você solta aqui, ó. Pra cá, pra esse lado, pode ir pra esse lado. Aí você faz assim, é a dança do urubu. Aí você faz assim, é a dança na boca. Aí segura esse braço. Vai ver isso aí, meu pai me quiser, tá Não, segura aqui, aí, e o outro dedo apontando pra sua, aí tá com uma pessoa. Meu Deus, né? Já quadril? Não, vai ele fazer Vamos lá. Primeiro como você fechado, hein? É a dança do desse lado. É a dança do pé na mão. Aí, é um dedo na boca e o outro dedo. Não. E o outro. Peraí, olha assim, esse grava. E o outro dedo apontando pra cima. Nós estamos jogando na rua? Não vai ver assim, velho. Eu juro, eu vou passar fome, velho. Eu vou falar de verdade. Eu tava deixando passando fome, não faz isso não. Você pegou agora? Vamos lá de novo. Ó, encaixa. Não, mas tudo bem. Vamos Encaixa quadril. O é depois. Tudo com pé fechada. É a dança do grupo. Encaixa quadril. É a dança do grupo. É o dedo na boca e outro dedo. E o outro dedo. Não! É o dedo na boca e o outro dedo apontando pra sua. Aí vai. O neném!